A paz do Senhor Jesus, vamos chamar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 19 e 20, que diz: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Estamos diante da sétima carta, né, à igreja da igreja da Ásia. Essa é a sétima carta a qual Jesus ele vai revelar a João, né, e ele começa já essa carta dizendo: escrevo ao anjo da igreja em Laodiceia, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Então é a forma que Jesus ele vai se apresentar ali, e ele está direcionando essa carta ao anjo da igreja, ao líder da igreja, a todos nós que hoje estamos tendo contato com essa palavra. Ele diz no versículo 15: Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Então nós vamos observar que quando Jesus ele fala isso para a igreja de Laodiceia, né, notamos que Laodiceia era a mais rica das 7 cidades. Então, das 7 cidades ali, ao qual nós falamos aí sobre, né, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia, nós vamos ver que essa Laodiceia, né, era a mais rica, né, era conhecida por seu sistema bancário, manufatura de lã, né, e uma escola de medicina que produzia unguento para os olhos. Mas a cidade ela sempre tinha enfrentado problemas, né, com fornecimento de água. Tá? Em certa ocasião, eles construíram um aqueduto para transportar, né, água até a cidade. E a partir de nascente de água quente. Mas no momento em que a água ela chegava, ela não estava nem quente e nem agradavelmente fresca, né? Estava apenas morna. Então a igreja ali havia se tornado uma comunidade tão branda como a água tépica que servia, né, aquela cidade. Então, o Senhor ele vai utilizar do que realmente era o dia a dia desses crentes ali, dos moradores daquela cidade, né, e dos crentes daquela igreja, para dizer que eles não eram nem frio e nem quente. Né? Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse fria ou quente. Então, também sabemos que uma água morna, ela é muito desagradável tomar água morna, né? E a igreja de Laodiceia ela havia se transformado em uma comunidade, né, tíbia, portanto, né, insípida e repugnante. Então, seus crentes não adotavam uma posição definida, né, e a indiferença os levava à ociosidade e à preguiça, né? Ao negligenciar seu serviço a Cristo, havia se tornado rígida e presunçosa, estava se autodestruindo, né? Não existe nada pior do que um cristão indiferente, né? Nominal e que se julga autossuficiente. Não tome a decisão de servir a Deus, parcialmente. Deixe Cristo incendiar sua fé e levá-lo a tornar, né, a tomar uma posição. Então, quando ele diz no versículo 15, versículo 16, assim porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É uma igreja que se tornou uma igreja que se achava autossuficiente,
né? Muitos crentes hoje estão pastoreando a si mesmo, acham que não precisa ser pastoreado, né? Outras pessoas indiferente, né, ao que está, para ele não faz diferença, o que hoje está até acontecendo, o que o Senhor hoje tem revelado, o que o Senhor tem falado, né? Então tudo isso o Senhor fala de uma forma que, né, da mesma forma que tomar uma água quente é desagradável, ele está dizendo que essa igreja ela se tornou uma igreja desagradável, uma igreja onde o Senhor ele não ele não é bem recebido, ele dali não é o que o Senhor fala, é como se ele falasse e eles não têm ouvido. Então aqueles que estão ali não estão dando ouvido ao que o Espírito diz. A igreja, quando ele diz no 17, porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então alguns crentes entendem que ter muitas posses materiais, né, representa um sinal de bênção espiritual da parte de Deus. Laodiceia era uma cidade, né, abastada, e a igreja ali era igualmente rica. Aquilo que seus moradores podiam ver e comprar haviam se tornado mais valioso, né, para eles que o invisível e o eterno. Então, riqueza, luxo e bem-estar, né, levam as pessoas a se sentir confiantes, satisfeitas e acomodadas, né? Não importa o que você possua ou quanto dinheiro seja capaz de ganhar, você nada terá verdadeiramente se não tiver um relacionamento vital com Cristo. De que maneira seu nível atual, né, de recurso está afetando seu desejo espiritual? Observamos que muitas das vezes, né, as posses, a segurança que uma vida que uma vida abastada, né, ela pode nos trazer, ela pode tanto nos aproximar quanto nos afastar de Deus. Essa igreja ela dizia: sou rica, não tenho prosperado e nada me falta. E esse nada me falta é que não faltava para eles o Senhor. Não importava mais nada a não ser o bem materiais que eles tinham. Muitos hoje estão, né, trocando o Senhor, né, não dando ouvido à palavra, porque estão preocupados com comer, com beber e com vestir, porque estão preocupados, querendo alcançar, estão querendo, né, alcançar um objetivo, mas não tem ânimo para poder buscar ao Senhor, já não participa mais de nada, até na igreja, não dá mais importância, não dá mais a importância que dava, né, a programações, a seu cargo que está exercendo, a sua posição, né, ministerial, e não está mais preocupado, porque estão dizendo a mesma coisa de dizer para o Senhor: rico eu sou, né, tenho prosperado e nada me falta. E Jesus ele vai falar: mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Né? Então é um ponto que nós mesmo possamos ter nos estar despertando para isso, porque essa palavra o Senhor vai direcionar essa igreja, é uma igreja que já está morta. Então, prioriza o reino dos céus, prioriza a justiça do Senhor. As demais coisas ela vai ser acrescentada na nossa vida à medida que nós podemos, assim, nos dedicar a nossos afazeres, a nossa profissão, se dedicar àquilo que nós estamos sonhando, queremos realizar, mas também podemos fazer tudo isso e não sair da presença do Senhor, e não abandonar a nossa fé, e não se afastar do Senhor. Ele diz no versículo 18: eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que enriqueça, roupas brancas para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrado, e colírio para que o apliques sobre teus olhos e enxergue. Então, uma cidade é onde é uma cidade rica, só está dizendo para ela: compre ouro refinado no fogo. Uma cidade que é ali reconhecida pelo seu tecido,
né, por tingimento, essas coisas que também era né, um ponto forte da economia. O senhor está falando roupas brancas para que tenha riqueza, roupas brancas para que te cubras. Então tinha um monte de roupa, tinha tudo isso que era a economia daquela cidade. Só fala que tu tem que comprar roupas brancas para que você cubras e a vergonha da tua cubra e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. Uma igreja para uma cidade que era um centro, onde eles tinham, né, os melhores colírios para a vista, né, o Senhor está dizendo para eles, ó, e colírio para que o aplique sobre teus olhos e enxergue. Então o Senhor está falando aqui, tanto na área, vocês são ricas, que tem uma cidade bancária, vocês trabalham com roupas, tecido, então vocês devem comprar roupas para esconder a sua nudez e vestes brancas, e vocês são centro da medicina da parte de colírio. Você deve comprar esse colírio, o colírio para que eu aplique sobre teus olhos e enxergue, porque você continua sendo cego. Então essa é a palavra do Senhor Jesus para essa igreja. Talvez o Senhor hoje esteja falando com cada um de nós de uma maneira repente diferente. Porque muitas das vezes podemos estar colocando tudo que o Senhor tem nos dado, economia, de trabalho, portas abertas, e o Senhor está dizendo, nada disso vai entrar nos céus. Nada disso é mais importante do que a minha presença. Então é o ponto que nós devemos nos ater, observar, será o que eu tenho hoje está me afastando ou está me aproximando mais e mais do Senhor? Quando ele diz no 19, eu repreendo e castigo tudo quanto amo. Ser pois zeloso e arrependa-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em tua casa e cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor Jesus, ele está à porta e está batendo. Se você entrar, se hoje você abrir a porta do teu coração, ele entra. Essa igreja estava deixando Jesus pelo lado de fora. Ele não vai arrombar a porta, ele vai bater. Quem abrir, ele vai entrar. Quem não abrir, vai ter certeza que ele não vai arrombar, ele não vai forçar nenhuma porta. Então o Senhor está à porta e bate. E quando ele fala aqui que ele castiga e repreende todo aquele, né, quanto ele ama, ele está dizendo, pois seja zeloso e arrependa. O passo é esse, arrependa-te. Arrependa-te das más obras e abra a porta para que o Senhor ele possa entrar, para que ele possa mudar. E se assim tiver dificuldade, ore, peça, para que ele realmente venha entrar, tocar no teu coração. Ele diz, ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então essa é a palavra do Senhor para o nosso dia, essa é a palavra do Senhor para essa hora, que você possa refletir, meditar nela e que possamos ser como a igreja, ser diferente da igreja de Laodiceia. O crente morno, o Senhor diz, eu vomitar-te-ei da minha boca, que nós possamos entender essa palavra e caminhar no centro da vontade de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração nesse dia.